pessoas. Eu já tinha passado para o senhor, quando o senhor veio até o gabinete, que não é uma função do Ministério Público. Eu não posso atuar como uma política, é uma questão de política administrativa. Não te atrapalhando, eu expliquei ao vereador exatamente sobre a competência do Ministério Público, né? Sobre as atribuições do Ministério Público decorrente ao território municipal. Expliquei isso também em uma sessão que teve na Câmara Legislativa sobre isso, mas o incentivo do vereador aqui não é jamais por questões políticas, é mesmo por buscar ajuda. Ah, né? Sim, não, mas eu não estou nem falando, o que eu estou falando de questão política é que isso é uma questão que perpassa pela questão política. Eu não vou, é a mesma coisa, uma questão que dependa de lei e o Ministério Público intervir e decidir. Uma questão que depende de lei, entendeu? Então, estadual. Estadual. Nós já temos essa discussão de remarcação dos territórios aqui no município já há algum tempo. Né? Eu me lembro que no meu mandato passado nós fizemos uma comissão de vereadores, fomos à Assembleia Legislativa, à Comissão de Territórios e fomos na SEI também fazer essa discussão. E foram passadas algumas orientações e naquela época também dependiam algumas questões da gestão do município. Né? O que é que a gente está vendo hoje? Eu compreendo perfeitamente a posição da senhora aqui enquanto representante do Ministério Público, né, dentro das competências do Ministério Público, compreendo e respeito. Mas assim, o ato da nossa vinda aqui não foi por pressão do Ministério Público, nem do município, é porque a gente, tudo que reunir para discutir a respeito da resolução desse fato, nós somos interessados, primeiro, porque nós temos um compromisso com a nossa cidade, né? E assim, manter os nossos territórios, as comunidades, né, assistidas a esses estudos. Essa é uma prioridade nossa. Inclusive, naquele tempo, nós tivemos uma reunião da Câmara de Vereadores daqui com o prefeito, o então prefeito de Amélia Rodrigues, na época, que foi Paulo Falcão. E eu falei para ele, prefeito, a situação aqui não é nem questão de tamanho territorial, mas assim, me preocupa muito a condição de vida que as pessoas desses lugares vivem. Se a senhora hoje for fazer uma pesquisa, um ponto de vulnerabilidade social fortíssimo da cidade está justamente na linha dos limites de lá. Eu compreendo, mas é uma questão que vocês precisam se organizar, passa pela política. Eu não falo política no sentido de oposição, não falo dessa briga, não falo de briga política. Eu falo isso, de questão que vocês precisam levar isso à CPGG, da Assembleia Legislativa. Cada vereador possui, às vezes, possui contato com algum deputado, com alguma questão, e aí levar essas questões, né? Inclusive também dialogar com a própria gestão, que não é uma coisa do Ministério Público, entendeu? É uma coisa que perpassa pela política administrativa. Porque eu não vou reunir o prefeito de Amélia Rodrigues, a prefeita de Conceição de Jacuípe, os vereadores e eu intermediar uma questão que não é da minha atribuição, até porque eu não posso também falar, olha, essa parte do município pertence à Conceição de Jacuípe, porque isso depende de um estudo de georreferenciamento, estudo de viabilidade municipal, tudo isso que está na Constituição Federal. Eu não tenho atribuição para fazer isso. Mas com relação a essa ação que já tramita, então quer dizer que já existe uma liminar garantindo a continuidade de serviço público no lugar? A continuidade do serviço público, sim. Agora, o que foi suspenso é a questão da placa, né? Inclusive, eu coloco o número da ação aqui, se vocês quiserem pesquisar o número da ação, eu acho assim, que faltou também uma falta de comunicação da gestão, talvez, com os senhores, para passar isso. O procurador tinha falado que ia mandar um ofício explicando isso. Até o dia da reunião ele não enviou esse ofício explicando tudo que estava sendo feito, né? Mas o Ministério Público ele não pode entrar na parte da política, porque senão eu vou desvirtuar a minha atribuição. Vocês estão entendendo? Eu não posso ir trazer o pleito de vocês, chamar um deputado e falar assim, olha deputado, olha o pleito aqui, isso não é da minha atribuição, até porque o Ministério Público é isento, não pode ter ligação com um deputado, com um prefeito, com um vereador. Eu atendo a todos, eu atendo os vereadores da posição, da oposição, eu atendo
a prefeita municipal, o procurador, eu sempre atendo a todos, até porque o Ministério Público é aberto ao público, a todos. Mas eu não posso tomar partido de um lado, entendeu? Essa a questão. Se não houvesse essa ação relativa aos atos de dúvida de serviços públicos, aí talvez eu entendo que o Ministério Público deveria entrar com essa ação para evitar. Mas já existe ação, se eu der entrada, por litispendência. Então, aí eu não, né? O que é litispendência? São duas ações com as mesmas partes, com o mesmo objeto. A juíza vai julgar, ela vai indeferir, ela vai extinguir, entendeu? E por essa razão, porque existem atos que perpassam pela política. E é uma questão, é um ato político que a população vai ter que se organizar, pressionar. Aí a pressão não é a pressão, eu não entendo uma pressão, eu entendo um pleito que é totalmente legítimo. Qualquer pleito pode ser trazido ao Ministério Público, o Ministério Público também pode indeferir, a decisão do Ministério Público pode ser recorrida sem problema nenhum. Eu não entendo como uma afronta, não tenho isso. Nós que somos do direito, entendemos totalmente normal recurso de uma decisão, de um espaço de indeferimento. Nossa, isso é normal. Ninguém toma com o partido, ninguém vai marcar ninguém aqui porque recorreu. Fiquem tranquilos. Isso é uma questão normal do direito. Então, mas existem questões que são questões que o Ministério Público não intervém. Vou dar um exemplo, por exemplo, né, que a gente às vezes fala. Alguns temas que são espinhosos, que às vezes a Corte, o STF julga, porque tem uma omissão legislativa. Né, mas vamos supor, a descriminalização do aborto, né, é uma questão que passa pela política. Eu não vou poder, tem que ter uma lei para falar se vai continuar sendo crime ou se vai descriminalizar o aborto. Eu não posso, Paulo, promotor de justiça, chegar um processo aqui de aborto para mim e eu falar assim, eu entendo que o aborto é legal. Pronto, não vou denunciar. É uma questão que passa não é da minha atribuição dizer se o aborto é legal ou não, é da lei. E se eu falar que ele não é legal, eu vou estar usurpando, eu vou estar utilizando de uma competência que não é minha. Estou entendendo? Então a gente tem que, existem coisas que a gente depende de lei. Mas, claro, eu acho que existe a necessidade da população instar tanto a gestão quanto tentar com deputados, né? Porque assim, o deputado vem, pede voto aqui na cidade, pede apoio da população. Então vocês têm que instar os deputados estaduais para dizer, nós temos uma lei de revisão, nós precisamos que isso aí ande, né? E tentar ver nesse sentido, uma questão política, política administrativa, não uma questão, pode falar.